Capítulo 5. A queda do homem e o plano da redenção. O universo, que acompanhava com profundo interesse as ações divinas sobre a Terra, não podia compreender todos os símbolos com os quais o Criador representava o grande conflito que seria travado na experiência humana pelo domínio de Sião. Algo que muito impressionou a todos foi a criação da mulher. Como está escrito em Gênesis 2, 21 e 22, então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Adão foi ferido, e de seu corpo ensanguentado nasceu Eva, sua companheira. Esta era uma prefiguração do Messias, que através de seu sacrifício haveria de redimir sobre a terra um povo, simbolizado pela mulher. Falando de Adão como uma prefiguração do Messias, a Bíblia diz, em Romanos 5,14: Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. A palavra de Deus nos descreve as cenas que levaram à queda do homem. Em Gênesis 3, 1 a 6 está escrito: Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo, pois, a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Adão e Eva amavam profundamente o Criador e conheciam muito bem as intenções egoístas do querubim rebelde. Eles jamais se colocariam ao lado da ciência do bem e do mal caso Lúcifer lhes apelasse pessoalmente. Foi por isso que o inimigo lançou mão de um embuste. Ocultando-se numa serpente, ele conseguiu despertar a atenção de Eva, levando-a a comer daquele fruto. Eva foi envolvida pelo engano e agiu sozinha, precipitadamente, sem esperar conselhos de seu marido. Tendo a mulher sob seu domínio, seria agora fácil para o inimigo levar o homem a cair, devido seu grande amor por Eva. Adão não suportou o pensamento de ver sua companheira perecendo nas mãos do inimigo. Por isso, compadecido, decidiu assumir com ela a condenação. A queda do homem trouxe terríveis consequências para o universo. A imagem do Criador, expressa no caráter humano, estava agora arruinada pelo pecado. As hostes da luz, até então esperançosas na vitória do Criador, estavam emudecidas e aflitas diante do triunfo da ciência do bem e do mal. E o que mais os afligia era o conhecimento de que Deus, pela sua soberana vontade, se colocara numa posição na qual unicamente através do ser humano poderia estabelecer e conduzir o seu reino de luz. Qual seria agora a alternativa do Criador diante dessa nova condição? Se revogasse sua decisão, retomando pela força o domínio das mãos de Satanás, seria novamente alvo de acusações. Considerando a situação humana,
as hostes da luz não viam possibilidades de triunfo. Sabiam que unicamente o homem poderia retomar o domínio do inimigo, devolvendo ao Criador, pois a ele fora confiado Sião. Mas o ser humano, eternamente escravizado em sua natureza, seria incapaz de tal vitória. A Bíblia, contudo, afirma: Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Isaías 1, 27. No momento mais difícil, quando parecia não haver saída para o grande problema causado pela queda do homem, o Criador surpreendeu o universo com uma impressionante revelação de sua sabedoria e amor. Ele consolou suas hostes dizendo que, muito antes dele criar o universo, idealizara um plano de resgate. Ele haveria de tornar-se homem, podendo realizar com justiça a redenção que em sua posição de Deus estava impossibilitado de cumprir. O nascimento do Messias como a luz do mundo e o surgimento da igreja representada pela mulher foram prefigurados na semana da criação pelo surgimento do sol e da lua no quarto dia. O sol representando o Messias e a lua, a mulher. Isto era uma prefiguração indicando que o Criador assumiria a natureza humana no quarto milênio após a queda, quando a humanidade estivesse em seu mais baixo ponto de degradação pelo domínio do pecado. E caberia a ele derrotar o inimigo através de uma vida sem culpa, conforme está escrito em 2 Pedro 3:8. Um único deslize seu seria o suficiente para trazer uma eterna derrota ao reino da luz, pois não haveria outra chance de salvação. A lua também, representando a mulher, tinha um papel muito significante que foi retratado na criação do homem e da mulher lá no Éden. O universo ficou atônito diante da revelação divina. As hostes da luz estavam estremecidas ao considerarem o grande risco que o Criador assumiria ao colocar-se no lugar de Adão. Falando da missão do Messias e de todos aqueles que por meio dele voltam para Deus, o apóstolo Paulo afirmou em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Depois de viver uma vida de justiça, o Messias se faria pecado, assumindo a culpa da humanidade. Isto atrairia sobre ele a penalidade da morte, pois fora proclamada uma sentença em relação à árvore da ciência do bem e do mal. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Pagando esse preço, o Messias conquistaria o direito de libertar os cativos das garras de Satanás, redimindo através deles o reino perdido. Contudo, ao tornar-se pecado por nós, o Messias se colocaria numa posição em que não poderia justificar por meio de seus atos de justiça, com os quais justifica o ser humano, ele não poderia justificar o Criador, livrando-o das acusações de Satanás. Esta tarefa tão importante, ela foi reservada aos redimidos, a mulher, que deve se tornar mediante uma vida de obediência e santificação na justiça de Deus. Esta verdade é representada no capítulo 15, versos 5 e 8 do Evangelho de João, onde está escrito: Eu sou a videira
vós os ramos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos.